seja amado e adorado em todo momento. Jesus no Santíssimo Sacramento. Nós os adoramos e vos bendizemos aqui e em todos os sacrários do mundo, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Essa era a oração que São Francisco de Assis fazia, quando passava diante de cada igreja. Que seja adorado e amado, como nós cantamos hoje nessa solenidade de Corpus Christi. Seja adorado e seja amado nessa terra de Santa Cruz. Enquanto nós cantávamos isso, eu lembrava de que a primeira missa celebrada aqui no Brasil, se eu não me engano, dia 26 de abril de 1500, o Brasil era batizado, o sangue de Jesus era derramado e essa terra se tornava terra de Santa Cruz. Pela primeira vez o sangue do Cordeiro de Deus era derramado nesse solo, que se tornava solo sagrado. Este solo destinado a ser um solo eucarístico e a ser um celeiro de santidade para o mundo inteiro. Meus irmãos, talvez em poucos lugares se celebre Corpus Christi com tanto amor e efusividade, né? Com tanto carinho. Os tapetes que são feitos, claro, em vários lugares do mundo são feitos também, né? Com muito carinho, muito cuidado, mas talvez o Brasil seja um dos lugares que o Senhor tenha reservado essa terra de Santa Cruz para ser um sinal profético para todos os lugares do mundo. E São João Bosco profetizou que aqui seria como a terra prometida que corre leite e mel, que seja amado e adorado nessa terra de Santa Cruz. Jesus no Santíssimo Sacramento. Poucos lugares do mundo têm um mártir da Eucaristia, como aconteceu aqui no Brasil. Mateus Moreira, se eu não me engano, esse mártir do Rio Grande do Norte, que morreu por causa da Eucaristia e todos eles por causa da missa. E na hora em que foi ameaçado, foi assassinado de modo a arrancarem o seu coração por detrás, pelas costas. E mesmo tendo arrancado o seu coração, ele gritou que seja adorado o Santíssimo Sacramento. Isso é um mártir verdadeiro do Brasil, gente. Hoje o Espírito Santo quer inflamar o seu coração de um amor, de uma maneira nova ao Santíssimo Sacramento. E hoje, antes do nosso texto do combate nessa pregação, eu não quero me deter muito na história dessa festa, dessa solenidade de Corpus Christi, porque muitas vezes nós já contamos essa história, foi profetizada por Jesus a uma religiosa. Jesus disse que queria essa festa muitos anos antes, e ela passou para o seu confessor que no futuro seria o Papa que iria presenciar o milagre eucarístico e aprovar essa festa. Então Deus já foi preparando muito antes o desejo que ele tinha dessa festa ser instituída. E por que essa festa foi instituída, não é somente na Idade Média e não antes? Porque antes as pessoas não tinham dúvida da presença de Jesus na Eucaristia. Antes não existiam ataques e heresias direcionadas à Eucaristia. Somente depois do século XIV, XV, é que começou os ataques à fé na presença eucarística. Todos os cristãos até então tinham certeza da verdade da presença de Cristo, pois a palavra de Cristo não falha. Quando ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu corpo. Então, quando começaram a surgir essas heresias, Deus começou a fazer acontecer milagres eucarísticos, e Deus mesmo pediu, através de várias revelações e confirmando com os milagres, que Ele queria essa festa solene. Mas, meus irmãos, esse grande tesouro da igreja, como diz o Papa João Paulo II, a igreja vive da Eucaristia. Sem a Eucaristia não existe igreja católica. Esse grande tesouro foi profetizado há milênios atrás. Esse grande tesouro foi profetizado e já lá no Gênesis, ele já está escrito, já está significado em vários sinais. Quando acontece o pecado original, ali já tem os sinais do que Jesus traria como remédio para o pecado original, o seu corpo e o seu sangue na Eucaristia.
Olha alguns detalhes da Sagrada Escritura. No Gênesis capítulo 3 vai dizer que Eva tomou e comeu o que era proibido. Jesus, reparando, vem trazer o fruto que esse não era proibido, o fruto da salvação. E ele diz: tomai e comei. Também no capítulo 3 do Gênesis vai dizer que depois que Eva come o fruto proibido e também dá ao seu esposo Adão, os seus olhos se abriram e eles viram a sua nudez, a sua miséria. Também quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos de Emaús, na hora que ele pega o pão, dá graças e parte o pão, no partir do pão, diz a Bíblia, os seus olhos se abriram. Os olhos se abriram para o pecado quando comeram o fruto proibido. Os olhos se abriram para a salvação quando Jesus traz o fruto que é a Eucaristia, o fruto que é a sua carne e o seu sangue como alimento. Também em outra passagem de Gênesis 3, em outro versículo, Deus vai perguntar a Adão: onde estás, Adão? Adão está perdido. Adão escolheu o pecado e o demônio. Está longe de Deus. Onde estás? Ele diz que teve medo de Deus, porque comeu do fruto. Já lá no Evangelho de Jesus, em João, ele vai dizer: onde estás? Vós estáis em mim e eu estou em ti. Jesus veio trazer o remédio para essa separação de Deus que aconteceu com o pecado original. Existe um poema simples, mas muito belo, que nos faz refletir um pouco sobre o pecado e sobre a Eucaristia, que é o remédio para o pecado. Olha que belo. Era uma vez o amor. O amor morava numa casa assoalhada de estrelas e toda enfeitada de sóis. Mas não havia luz na casa do amor, porque a luz era o próprio amor. Então o amor queria uma casa mais linda para si. Que estranha mania é essa do amor? E fez a terra, e na terra fez a carne, e na carne soprou a vida, e na vida imprimiu a sua imagem e semelhança, e a chamou de ser humano. Dentro do peito do ser humano, o amor construiu a sua casa, pequenina, mas palpitante. E o amor foi morar lá, no coração do ser humano, e coube todinho lá dentro, porque o coração do ser humano foi feito para o infinito. Uma vez o ser humano ficou com inveja do amor, queria para si a casa do amor, só para si, como se o amor pudesse viver só. Lembra da tentação da serpente? Vós sereis igual a Deus. E então o ser humano sentiu fome torturante e comeu. O amor foi-se embora do coração do ser humano. O ser humano começou a encher o seu coração, encheu com as riquezas da terra e ainda ficou vazio. E o ser humano triste derramou o suor para ganhar comida. Ele sempre tinha fome e continuava com o coração vazio. E uma vez resolveu repartir seu coração inútil com as criaturas da terra. O amor soube, vestiu-se de carne e veio também receber o coração do ser humano. Mas o ser humano reconheceu o amor e o pregou numa cruz. E continuou a derramar o suor para ganhar comida. O amor então teve uma ideia. Vestiu-se de comida, disfarçou-se de pão e ficou quietinho. Quando o ser humano faminto ingeriu a comida, o amor voltou à sua casa no coração do ser humano. E o ser humano se encheu de plenitude. Essa é uma historinha simples, até um pouco infantil, mas para ilustrar toda a história da salvação. Que o coração do ser humano é vazio. Ele tem se alimentado de tantas coisas, tem buscado em tantos lugares, e somente quando tem um encontro pessoal com Jesus presente na Eucaristia, é que o seu coração pode se saciar plenamente. Eu lembro do Zácari, que teve toda a riqueza, teve poderes do inimigo, teve fama, teve tudo o que ele quis, e nada saciou seu pobre coração.
E ele, depois de convertido, através de Nossa Senhora, claro, ele vai dizer: se eu soubesse que bastaria um pedacinho da Eucaristia para saciar o infinito do vazio do meu coração, só Jesus poderia saciar. Só Jesus, que se fez alimento, Belém, casa do pão, pode saciar esse vazio. Bonito hoje na missa o Padre Marcelo contando como foi a sua experiência do seu coração ser saciado por essa presença de Jesus na Eucaristia. Ele não sabia o que era a hóstia consagrada, de 16 anos, não é? Estava longe da igreja, e quando no grupo de jovem, naquele encontro de jovem, ele ouviu os jovens falando: Jesus está chegando. E ele falou: como assim? Esses jovens estão doidos? E falou: Jesus está descendo do carro já, está quase aqui. E ele ficando doido, sem entender nada, achando que eles que estavam doidos, né? E disse: Jesus está chegando. Como assim Jesus está chegando? O que eles querem dizer com isso? Né? Será que é um crucifixo que eles estão trazendo? O que é isso que eles estão falando? E quando ele viu, sem entender nada, aquela hóstia branca dentro do ostensório, e ali, ele diz que se ajoelhou, não porque alguém pediu, não porque outros se ajoelharam, mas porque ele sentiu uma fraqueza nas pernas, como que uma força o fez se ajoelhar. E ali ele chorou copiosamente, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Sem entender o que estava acontecendo, o Espírito Santo derramou uma graça na sua alma. E ele começou a chorar, chorar, chorar. E disse que nunca teve uma experiência de alegria tão grande como ali, diante daquela hóstia branca, que mesmo sem entender, derramava efusivos amor sobre o seu coração. Um grande abraço ao Padre Marcelo, talvez esteja até nos assistindo, acabou de celebrar a missa de Corpus Christi aqui agora. E você, como foi a sua experiência? Você já teve uma experiência pessoal com Jesus na Eucaristia? Eu me lembro de algo parecido com o que o Padre Marcelo falou. Quando pela primeira vez no encontro de adolescentes, EAC, encontro de adolescentes com Cristo, com meus 14 anos, eu fiz o encontro, mas depois quando eu fui trabalhar disseram: Jesus está chegando, Jesus vai passar. E pela primeira vez eu senti algo diferente. Quando veio o ministro carregando Jesus ali e todos cantando: Deus está aqui, aleluia, não é? Aquela canção linda. E quando eu fui, algo diferente, como diz aquela canção que o Padre Marcelo canta, há um clima todo diferente, que aquece e mexe o coração da gente, algo que arrepia, algo que Deus deixa rastros, dá sinais, alguma coisa diferente estava acontecendo. E ali o clima daquele lugar estava diferente. Quando na outra vez eu trabalhei na equipe que ficava junto com Jesus Eucarístico. E a cada vez que um grupo entrava e cantava e rezava, eu estava ali ajudando também aquele grupo. E meu Deus, pela primeira vez eu descobri que aqui nessa terra, Jesus está presente com o seu corpo real. Essa descoberta para mim foi o céu na terra. Nossa, o céu toca a terra, é real. Uma vez quando estávamos aqui, um homem veio para consertar o portão aqui do mosteiro. E um ficou consertando e o outro pegando as ferramentas. E enquanto esse pegava as ferramentas, ele via os irmãos e irmãs passando em frente à capela e se ajoelhando, né? Passava correndo, se ajoelhava, ia para um lado, ia para o outro, sempre se ajoelhava ali diante de Jesus. E ele me chamou e disse: o que está acontecendo aqui? Por que todo mundo, mesmo apressado, sempre para ali e se ajoelha? O que tem ali? Eu perguntei: qual é a sua religião? Ele disse: sou católico. Eu disse: você é católico, mas você nunca teve uma experiência com Jesus vivo na Eucaristia, não é? Ele disse: não. Eu comecei a explicar para ele, falei dos milagres eucarísticos, falei quem era que estava ali, presente, vivo e real. Aquele homem ficou com um semblante impressionado. Ele, sendo católico, nunca tinha entendido a presença viva de Jesus na Eucaristia. Isso acontece com muitos católicos,
que ainda não descobriram o milagre da Eucaristia. Estava vendo agora há pouco tempo o milagre numa cidade chamada Legnica, acho que é assim que pronuncia, em 2013, gente. Uma hóstia que caiu no chão, o padre pegou com todo cuidado, purificou o chão e colocou na água, como a igreja ensina. E ali surgiu uma gota de sangue. Quando foram ver, era tecido do coração. Era um tecido vivo, de carne humana, carne do miocárdio, igual ao milagre de Lanciano, acontecido há 1000 anos atrás. Gente, como pode um católico não conhecer nenhum milagre eucarístico? Como pode um católico não ter descoberto ainda o tesouro escondido no campo, como dizíamos ontem? Um católico que ainda não descobriu esse tesouro na sua vida, ainda não se tornou católico de verdade. Me desculpe a franqueza, mas tem muitos católicos que ainda não entendem o que é pecado mortal e o que é viver na graça de Deus. E comungam por isso de qualquer jeito, não sabem se preparar. O Senhor está começando a fazer uma obra nova. O Senhor está começando a fazer surgir católicos de verdade, que adoram Jesus em espírito e em verdade, que têm consciência de que milagre está acontecendo ali em cada missa que acontece. Gente, a missa foi prefigurada desde o Antigo Testamento. Quando eu fui em Israel, eu fui em Qumran. Qumran é o lugar onde viviam os essênios. Os essênios, homens que viviam, João Batista viveu algum tempo entre os essênios. E eles tinham escritos da Sagrada Escritura, e eles esperavam a vinda do Messias, e lá foi encontrado os textos mais antigos da Bíblia, nesse lugar em Israel, nas cavernas, quando eles viram que os romanos chegavam para matá-los, no ano de 67 depois de Cristo, eles esconderam nas cavernas mais profundas as Escrituras, para que os romanos não destruíssem, e conseguiram esconder bem escondido, Então, meus irmãos, lá nesse lugar existe uma mesa, existia um lugar, era onde eles tomavam refeição, e naquela mesa eles, se eu não me engano, uma vez por ano, faziam um ritual com o pão e o vinho, porque eles diziam que o Messias iria trazer um novo rito, um novo sacerdócio, que o Messias ia trazer o pão e o vinho, como Melquisedeque, para poder celebrar a nova aliança. O Senhor já foi prefigurando, e você vai ver no Antigo Testamento vários sinais que prefiguravam a vinda de Jesus na Eucaristia. Como eu disse, no Gênesis, você vai ver vários sinais no Gênesis, o fruto da árvore, que se tornou um fruto que Eva roubou da árvore para ela, egoísta, foi o contrário com Maria. Maria entregou seu fruto para a árvore da cruz. Tudo ali no Gênesis é uma prefiguração. Quando o homem comete o pecado, Deus pergunta, por quê? E ele diz, foi a mulher que tu me deste, que me deu o fruto e eu comi. A mulher o levou para o pecado. E nós, quando comungamos, nós dizemos também, como é que você comunga? O meu filho, você tem direito de comungar? E nós vamos dizer, a mulher que tu me deste, a Virgem Maria, ela me deu o fruto dela, Jesus, e eu comi. Tudo é o contrário do pecado do Gênesis, tudo é o contrário para acontecer a reparação. E meus irmãos, todo esse mistério vai se atualizando. Por exemplo, Jesus é o Cordeiro de Deus ali na Eucaristia, foi prefigurado em Abel. Você lembra que Abel ofereceu um cordeiro para Deus e a oferta dele foi agradável, pois ele ofereceu o melhor de todo o coração. Caim ofereceu o resto para Deus, mas Abel, que ofereceu o cordeiro, agradou a Deus. Esse cordeiro prefigurava a oferta de Jesus, o corpo e o sangue de Jesus. Depois você vai ver Abraão, quando ele iria sacrificar o seu filho, Deus mostra, o anjo mostra um cordeiro. Não, esse cordeiro vai morrer no lugar do seu filho, vai morrer no lugar de todos os pecadores. E Abraão sacrifica aquele cordeiro no lugar do seu filho. Era a prefiguração de Jesus, o Cordeiro de Deus. Você vai ver Moisés, todos os primogênitos dos egípcios são mortos, todos os primogênitos dos israelitas
ficam vivos porque eles sacrificaram um cordeiro no lugar do filho deles e colocaram o sangue do cordeiro na sua porta. Por isso eles foram salvos. Tudo isso é prefiguração do cordeiro que João Batista vai dizer: esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que vai ser sacrificado no altar de Deus para salvar o mundo. E Maria sempre leva o seu fruto e entrega. Quando chegam os reis magos, ela entrega. Quando chegam os pastores, ela entrega. Quando chega o profeta Simeão, ela entrega o seu fruto, não é? E quando ela vai ao templo com o menino Jesus, a profecia diz que esse menino seria sacrificado. Por isso, sempre se levava um cordeirinho para sacrificar no lugar do filho mais velho, do primogênito. Mas Maria e José eram pobres. Os pobres não levavam cordeiro, mas sim 2 pombinhas ou 2 rolinhas. Mas isso é também um sinal, porque Jesus não seria poupado, não seria resgatado pelo sacrifício de um cordeiro. Ele era o cordeiro que veio se sacrificar. Por isso todo o Antigo Testamento veio preparar para o mistério da nova aliança. Você já parou para pensar o que significa Antigo Testamento e Novo Testamento? Olha aqui, não sei se você percebe, eu tenho na mão esquerda um anel, porque eu sou casado, né? A irmã ainda não tem, né? O anel dela tem que ser na mão direita, porque ela é noiva, né? Quem é noivo tem o anel na mão direita, e quem é casado tem o anel na mão esquerda. Quando Deus noivou com o seu povo, com a humanidade, foi o Antigo Testamento, a primeira aliança. A primeira aliança foi o noivado, o noviciado, né, irmã? O noviciado de Deus com a humanidade. Mas no noivado, um bom católico sabe que no noivado deve conhecer o coração, deve conhecer a alma, não deve conhecer o corpo. Um noivo, uma noiva que viva sem viver a castidade, porque o corpo da esposa deve ser dado somente para o seu esposo, e ali juntos gerar uma vida, e não sacrificar crianças no ventre da mãe, como tem sido feito. Um homem só deve entregar o seu corpo para a sua esposa. Imagina, se uma moça tem a vocação de ser religiosa, ela vai se entregar a vários rapazes, se o corpo dela foi destinado a ser de Jesus, só para Jesus? Não. O seu corpo foi criado por Deus para ser entregue a seu esposo. Você que é homem, a sua esposa. Por isso, antes do casamento, deve-se conhecer o coração, o caráter, a alma. Mas somente depois do casamento, na aliança do casamento, não do noivado, é que depois de se decidir no altar, um sim, uma entrega total de um ao outro, e essa entrega vai gerar uma vida, agora sim, que se entregaram no altar, podem se entregar um ao outro, com o corpo também, que é o sinal último de que já entregaram a alma um ao outro, em Deus. E aí nascem os filhos. Assim também, no Antigo Testamento, Deus amou o seu povo, deu bênçãos ao seu povo, mas Deus não se uniu com o nosso corpo. Deus não se fez carne da nossa carne. E Deus vai prometer através de Ezequiel, de Isaías, Jeremias, que vai vir uma nova aliança, uma nova e eterna aliança. Não como aquela que eu fiz com os seus pais, que eles quebraram, mas agora essa aliança vai durar para sempre. E não mais com o sacrifício de cordeiros, carneiros, bodes, bois, vacas, não. Agora é o sacrifício do coração de Deus. Ele próprio, esposo, se sacrifica pela sua esposa para consumar esse casamento no amor. Jesus na Eucaristia, na noite da Quinta-feira Santa, ele diz: este é o meu corpo, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. O que Jesus está dizendo? Este é o sangue do meu casamento com a tua alma e com o teu corpo, porque agora o meu corpo vai se unir ao teu corpo, a minha alma vai se unir à tua alma. Deus perguntou: onde estás, Adão? Porque Adão se afastou de Deus.
E desde Adão até Jesus, ninguém entrava no céu, porque estavam longe de Deus. Mas agora, Jesus não diz, onde estás? Jesus diz, para aquele que comunga em estado de graça, se confessa e comunga, Jesus diz, eu estou em vós, e vós estáis em mim. João capítulo 16, se eu não estou enganado. Jesus faz um laço esponsal com a humanidade através da Eucaristia. Mas muitos ainda não descobriram esse tesouro. Todos esses sinais do Antigo Testamento foram prefiguração, preparação. Por isso a música linda que nós cantamos hoje, Panis Angelicus, fit panis hominum, dat panis celicus figuris terminum, ores mirabilis, manducat dominum, pauper, pauper, servus et humilis. O que significa isso, irmão? O pão dos anjos fez-se pão dos homens. O pão do céu põe fim às figuras. Ó coisa maravilhosa, se alimenta do seu Senhor, o pobre, o servo, o humilde, se alimenta do seu Senhor. Santo Tomás de Aquino vai escrever isso. Que coisa admirável! O pão dos homens, dos anjos, se tornou o pão dos homens. Gente, nós católicos, precisamos conhecer mais a Eucaristia. Em meia hora não dá para falar o que eu gostaria, mas eu quero pedir a você, pesquisa sobre a Eucaristia, pesquisa. O beato Carlo Acutis escreveu, fez um site, que ali ele conta a história de vários milagres eucarísticos. Depois que ele partiu para o céu, o apostolado dele continuou. Então pesquisa sobre os milagres eucarísticos, desde os antigos, como Bolsena, Cássia, né, Lanciano, como os recentes, de Legnica, como eu falei hoje, aquele de Buenos Aires. Gente, é coisa fantástica. A ciência não pode explicar o poder do amor de Deus na Eucaristia. Nós precisamos ler João capítulo 6, os protestantes não leem. Quando Jesus diz, isso é o meu corpo, é realmente, não é símbolo. Nós precisamos nos enamorar, nos apaixonar, precisamos ler a Sagrada Escritura para conhecer melhor a Eucaristia. João capítulo 6, leia João capítulo 6, Jesus anda sobre as águas para dizer, eu tenho poder sobre o meu corpo, que é superior ao poder das leis da física. Jesus multiplica os pães para dizer, eu vou dar para vocês um banquete muito superior a esses, eu tenho poder sobre o meu corpo e eu tenho poder sobre o pão. E logo depois ele vai dar o discurso do pão da vida, e vai dizer que o pão que ele vai dar é sua carne. E ele vai explicar muito bem. Alguns ficam pensando, será que é um símbolo? E Jesus em João 6 destrói todo o argumento para aqueles que pensam que é um símbolo. Jesus vai dizer, minha carne é verdadeiramente comida, que tem que ser mastigada. No grego, trogon significa mastigar, trilhar com os dentes. O meu sangue é verdadeira bebida. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não vai ter a vida eterna. Jesus está falando isso em João 6, leia e reza com João 6, nesse dia de Corpus Christi, e você vai ver que termina a Bíblia com o Apocalipse. Gente, o Apocalipse, o centro do Apocalipse é o Cordeiro. Você vai ver o demônio perseguindo o Cordeiro durante todo o livro do Apocalipse. O centro do Apocalipse é um Cordeiro, que ao mesmo tempo está machucado, ferido, mas ao mesmo tempo ele está vivo, ele está de pé. Isso é o mistério da Eucaristia. Jesus na hóstia santa está vivo, mas a chaga do seu coração ainda está aberto. Quando ele aparece a Tomé, ele mostra as suas chagas. Essas chagas são as chagas de dor da humanidade. Essas chagas são as chagas que Jesus quer ainda curar, as nossas chagas, por meio das chagas dele. A Eucaristia são as chagas de Jesus. O Apocalipse diz que o Cordeiro está vivo, de pé, mas ele está ferido. Isso é Eucaristia.
O Apocalipse vai mostrar que o altar é cheio de brasas de fogo, e essas brasas de fogo lá em Isaías vão tocar os lábios de Isaías e purificar os seus lábios. Você vai lendo todo o livro do Apocalipse, você vai vendo o incenso, você vai vendo os santos, você vai vendo a oração dos santos, você vai vendo o Cordeiro de Deus, os anjos, toda a Santa Missa está no Apocalipse. Gente, um protestante se converteu por meio da Santa Missa, chamado Scott Hahn. E ele escreveu O Banquete do Cordeiro, um livro de ouro, de ouro. Também todos os caminhos levam a Roma. Uma vez eu conheci um protestante que ele odiava a Igreja Católica. Ele pensava que na missa só tinha coisas ruins. Nunca ele pensava que lia a palavra de Deus na missa. Quando ele entrou dentro de uma igreja, não lembro porquê, e ele ouviu que falava da palavra de Deus, e ele foi ouvindo que aquilo ali era tudo o Apocalipse, igualzinho Scott Hahn, sentiu na missa que a missa era o Apocalipse. Mas quando todos disseram, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ele foi ficando impressionado. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. E depois quando o padre ergue Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, aquele protestante que odiava o catolicismo, que eu conheci lá em Belo Horizonte, ele se ajoelhou, chorou e disse, eu creio, é Jesus que está aqui. E cada vez mais protestantes estão tendo essa experiência, porque chegou o tempo do triunfo do coração de Jesus na Eucaristia. E o exército de São Miguel faz parte desse triunfo, porque nós estamos mudando o nosso coração, convertendo nossa vida, tornando a nossa vida eucarística realmente em estado de graça, ensinando as pessoas que não se pode receber Jesus vivendo em pecado mortal. O exército de São Miguel foi suscitado pelo Espírito Santo para, como diz Nossa Senhora, dar um basta a essa falta de respeito e de amor a Jesus na Eucaristia. Ele é sim o remédio, mas precisamos confessar bem para receber. E aí sim, quantos milagres estão acontecendo no exército de São Miguel? Todos os dias aqui são lidos testemunhos de milagres que sem fim têm acontecido, porque você tem colocado Jesus na Eucaristia no centro da sua vida, tem adorado Jesus e por isso tem conscientizado que você precisa estar limpo na confissão para receber o corpo e o sangue do seu adorável Senhor e Salvador. Por isso eu te convido de preparar agora o seu coração. Gente, nós estamos chegando no dia do Sagrado Coração de Jesus. São 8 dias agora de preparação para o Sagrado Coração de Jesus, porque o tempo de Corpus Christi é o tempo do coração de Jesus presente na Eucaristia. Por isso, a cada dia que você adora com o exército de São Miguel, o seu coração vai se tornando um com o coração eucarístico de Jesus. E você vai se preparando mais para esse grande momento do Sagrado Coração de Jesus. Por isso agora, nós queremos não somente receber Jesus no dia do Sagrado Coração, hoje nesse dia de Corpus Christi, em que nós fizemos esse tapete lindo e no Brasil inteiro, no mundo inteiro, o Senhor foi honrado em vários tapetes, os anjos se alegraram, Jesus foi consolado por tantos desfeitas e traições, pelo cuidado e carinho de milhões de pessoas no mundo inteiro. Jesus, nós queremos dar continuidade a essa procissão de Corpus Christi, que essa procissão agora, Senhor, o Senhor entre na nossa casa,